Olá a todos, meu nome é Rodrigo Biagioni, eu sou médico vascular e eu vou falar hoje um tema para o Capacita relacionado à insuficiência arterial crônica das extremidades. Não tenho nenhum conflito de interesses e vou falar basicamente sobre todos esses aspectos, sobre considerações gerais, fator de risco, classificações, tratamento clínico, tratamento intervencionista aberto e endovascular, e os casos clínicos a gente deixa para discussão depois, quando a gente estiver pessoalmente em aula. Esses são as minhas referências. Bom, como diagnóstico, como conceito, né, da doença arterial periférica, a gente considera como um estreitamento ou oclusão das artérias periféricas, causando uma diminuição da perfusão das estruturas irrigadas das artérias, principalmente causado pela arteriosclerose, em torno de 90%. E há esse novo conceito recente, de 4 anos, 3 anos atrás, que é o Chronic Limb Threatening Ischemia, que inclui basicamente todos os pacientes com doença arterial periférica, mas também os pacientes que estão em risco, como por exemplo os pacientes que têm o pé diabético, infeccioso, que não tem nenhuma causa, nenhum problema de oclusão da circulação. A incidência é em torno de 20% dos pacientes acima de 70 anos, e a gente considera como os pacientes então, com aterosclerose como a principal causa de doença arterial periférica, mas trombogite obliterante, doença cística da poplite, entrapment, displasia fibromuscular, via de regra, por ser uma doença arterial periférica com diminuição da luz, também poderia considerar como um fator de risco também, como doenças causas de doença também. Como fator de risco a gente tem como o sexo masculino, como fator mais importante, idade, tabagismo, diabetes. A gente sabe que 30% dos diabéticos vão desenvolver doença arterial periférica. E quando você vê um paciente com doença isquêmica, abaixo do joelho, por exemplo, geralmente mais de 50% a 60% dos pacientes são diabéticos, insuficiência renal e dislipidemia. E se a gente considerar dos doentes todos, o principal fator de risco seria o diabetes mellitus, a insuficiência renal e o tabagismo, menos a dislipidemia, o que acontece mais com a doença coronária, né? E a gente sabe que o doente diabético ele tem uma taxa de evolução da doença mais precoce da aterosclerose, em torno de 5 a 10 anos. Só que se considerar só a parte anatômica, pegar 2 pacientes com anatomia igual, um diabético um não, o resultado é igual da revascularização. O que muda, na verdade, é que esses doentes muitas vezes são doentes mais graves do ponto de vista da apresentação inicial. É por isso que o resultado acaba sendo pior. Se a gente considerar, então, nos estudos que foram publicados no Global, mostra, então, que a doença arterial periférica é mais relacionada à doença cardiovascular, ao tabagismo e o diabetes como principais fatores relacionados à doença em si, e menos ao de epidemia. Metade dos pacientes são assintomáticos, né? Grande parte dos sintomáticos, a grande maioria dos pacientes são claudicantes, e só uma parte possui claudicação típica, em torno de 15 a 35%. E 20% desses pacientes com claudicação irão desenvolver isquemia mais grave, claudicação mais grave. Então, é uma pequena parcela dos pacientes que tem claudicação e que evolui para uma isquemia mais grave. Em torno de 2% pelo MAFEI, em torno de 5% pelo Brito, vão evoluir com isquemia crítica. E a taxa de amputação nos pacientes claudicantes é de 1% ao ano só. Então, dos sintomáticos, ou seja, dos claudicantes, somente 1% vai desenvolver amputação ao ano. Agora, uma vez que o paciente possui dor em repouso ou lesão trófica, já muda de figura. A taxa de isquemia, a taxa de perda de membro é em torno de 15% a 20% ao ano, dependendo do setor que você está cometendo, fropoplite ou femoroploplite. É interessante saber que até 25% dos pacientes têm estenose carotídea significativa e a mortalidade em 5 anos é em torno de 5%, geralmente por doenças cardiovasculares, infarto e AVC. Tem algumas séries que até o AVC é maior do que a taxa de infarto. E quanto mais está a doença, quanto mais infrapoplíteo a doença, maior o risco de mortalidade ainda. Então, 60% das mortes, eventos cardíacos, isso é o que está
Brito, e há uma correlação direta com o índice tornozelo-braço. Ou seja, quanto menor o ITB, maior o risco do doente ter doença coronária concomitante. Então, como eu estava dizendo, a doença ela é unilateral inicialmente, e até 5 anos, a doença, 75% dos pacientes terão doenças bilaterais. Quanto mais distal, maior o risco de perda de membro e mais difícil a revascularização. Tem 2 mecanismos que a gente pode ter de quadro clínico. Um mecanismo que é obstrutivo, que leva à claudicação, isquemia crítica, como dor em repouso e lesão trófica. E o da direita, que é quando você tem microembolização e você tem pacientes que apresentam esse síndrome do dedo azul ou trash foot, quando você tem microembolizações de aterosclerose e o paciente mesmo com pulso tem lesão distal, né, por microembolização. Eu não vou falar sobre classificações e ficar detalhando cada uma delas, mas a gente usa Fontaine de 1 a 4, de Rutherford, que é o mais utilizado recentemente, quando a gente considera como isquemia crítica 4, 5 e 6, né, dor em repouso, necrose pequena 5, necrose avançando no nível dos metatarsos 6, e o Brito informa que a isquemia crítica seria considerada quando há uma amputação maior, antecipada para os próximos 6 meses, se nenhum tratamento efetivo for aplicado. Achei interessante essa definição, porque é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente vê na maior parte dos trabalhos, né? Bom, como diagnóstico, o diagnóstico é clínico. Então, anamnese e exame físico, você sabe se a ferida é isquêmica. Os pacientes têm isquemia. O índice tornozelo-braço e o dedo-braço ajuda a gente a quantificar essa isquemia. Já a ultrassom, angiotomografia, angiorressonância e a arteriografia ajudam a saber aonde oclui e aonde rente, principalmente para programar uma possibilidade de revascularização. Então, fazer diagnóstico com ultrassons, pelo ultrassom Doppler e saber se o paciente tem que operar porque fez ultrassom Doppler não é real. O ultrassom Doppler deve ser solicitado ou a angio-DC ou a angiorressonância quando você sabe que é isquêmico e quando você tem intenção de revascularizar. Tá? Então, fazer o diagnóstico de paciente claudicante e depois fazer ultrassom para ter a definição do diagnóstico, isso não tem sentido. É uma coisa bem importante. Então, exame físico e bem feito é o mais importante. E dentro do exame, a história clínica, a gente tem algumas perguntas que caracterizam bem o paciente claudicante, né? Que é o paciente que tem aquela dor para caminhar sempre mais ou menos na mesma distância. Uma vez que ele inicia a marcha, ele não consegue continuar andando porque ele tem uma dor limitante e ele tem que parar de qualquer jeito. São dores bem características do paciente com claudicação. E geralmente na panturrilha, geralmente unilateral, tem sempre um lado mais intenso do que o outro, e na panturrilha, que é a região mais frequente. Pode ter claudicação na coxa, na nádega, quando tem oclusão aorta-ilíaca, mas 95% das vezes você vai ter um quadro clínico mais relacionado à panturrilha. Então, a gente pode fazer o diagnóstico através do índice tornozelo-braço, a gente pode utilizar o dedo-braço, geralmente quando o paciente é diabético ou tem muita calcificação, pela impossibilidade de compressão das artérias da perna pelo Monckeberg e o índice tornozelo-braço ser falsamente aumentado, e você tem que fazer esse estudo de maneira pelo dedo-braço, né, pelo índice dedo-braço. O estudo segmentar, que quando a gente faz coxa proximal, coxa distal, perna proximal, perna distal, ajuda a gente a saber principalmente o que nível que está a doença, mas também ajuda num ponto específico, que é quando você quer saber, por exemplo, uma oclusão femoropoplítea, que você tem lesão também da origem da profunda, com paciente claudicante, por exemplo, que você quer saber se só a profundoplastia eventualmente seria o suficiente para poder melhorar a perfusão do membro. Nesse caso, a gente faz esse índice de colateralização profundo-poplíteo, que trata-se de uma relação entre a pressão de pulso da coxa distal menos a perna proximal, dividido pela coxa distal. E quando está menor que 0,2, a gente considera como, sim, provavelmente só a profundoplastia resolveria o problema. Então, é uma maneira da gente ver, através se há colateralização o suficiente para que a correção proximal mantenha sangue
de maneira distal da perna. Outras metodologias que a gente não tem no Brasil, mas que fazem parte da classificação do Wi-Fi e a maior parte de pesquisa, é a tensão parcial de oxigênio, a pressão de pulso, pressão de perfusão de pele, a espectroscopia infravermelho, o NIR. Todas essas, de uma maneira ou outra, o que eles fazem, na verdade, é colocar um eletrodo na região próxima da ferida e ver a quantidade de oxigênio que você tem de desprendimento no local. Se tiver, a maior parte deles é 30, que é o corte. Se você tiver 30, acima de 30, você pode esperar que a ferida vai cicatrizar, muito provavelmente. Se estiver abaixo de 30, você tem que revascularizar, porque provavelmente essa ferida não vai cicatrizar sozinha com tratamento clínico. E muitas vezes a gente se vê nisso, né? Um paciente diabético, com índice tornozelo-braço alto, o dedo do braço muitas vezes você não consegue fazer, porque o paciente já foi amputado, e você amputa e espera para ver o que vai acontecer. Quando o paciente tem um risco cirúrgico alto, você está naquela dúvida se tem perfusão ou não suficiente para cicatrizar a ferida, esses estudos ajudariam nesse sentido, a você saber se haveria a necessidade real de você revascularizar a perna ou se dá para guardar. Outra coisa que eu queria falar então do tratamento clínico, uma vez que você fez o diagnóstico adequado, claudicante realmente, você tem que fazer exercício supervisionado. Então a gente começa a orientar o paciente a usar tênis, pegar um caminho plano para que ele possa andar. A gente começa com 35 minutos, vai aumentando até 50 minutos, 1 hora, mas começa isso 5 vezes por semana inicialmente. Pede para o paciente caminhar uma velocidade moderada até ele sentir dor. Sentiu dor na perna, ele caminha mais um pouquinho até a dor ficar moderada, não até a dor ficar máxima, e espera a dor passar de maneira completa. Depois reinicia a marcha novamente. Importante os pacientes terem um controle de fator de risco muito, muito, muito importante, que é o Best Medical Treatment. A gente sabe que controlando direitinho o diabetes, a pressão alta, você consegue melhorar bastante a evolução da doença. Então, assim, hipertensão é muito importante controlar, especialmente em pacientes diabéticos. A hemoglobina glicada entre 6,5 e 7. Suspensão do tabagismo de maneira ativa, não adianta falar só para o paciente parar de fumar, a gente tem que passar protocolo de tratamentos. Então, já de cara, eu já inicio o uso de medicação e terapia comportamental para o paciente parar de fumar. Não dá para esperar, o paciente tem lesão trófica ou claudicante, não dá para você esperar ele ter a boa vontade. A gente tem que ajudar ele a explicar como ele tem que parar de fumar. Então, a gente estabelece uma data para parar de fumar, orienta os fatores gatilho, para como ele deve evitar, o uso da medicação, substituto de nicotina e acompanhar de perto. É muito importante. E para a homocisteínemia é muito discutível se você deve tratar, mas geralmente a gente acaba tratando quando ela está alta, né? E não quando a metilena tetrahidrofolato redutase está alta, mas sim quando a expressão dela, ou seja, a hiperhomocisteínemia, realmente se confirma nos exames. Com o uso de ácido fólico, 1 a 5 miligramas a gente faz a associação, né? O paciente obrigatoriamente quando tem claudicante, lesão trófica, ele é considerado, claudicante ou lesão trófica, ele é considerado como aterosclerose manifesta. Então, o sarrafo em termos de necessidade de controle aumenta, né, porque o paciente tem risco de doença cardiovascular associada. Então, ele tem que usar AS ou clopidogrel continuamente. A gente prefere o clopidogrel, tem um estudo chamado CAPRI que mostrou um resultado um pouco acima, superior do clopidogrel em relação ao AS, mas tudo bem usar o AS, faz parte do consenso. Então ele tem que usar obrigatoriamente um antiagregante plaquetário, isso a maior parte dos consensos afirma. A estatina talvez seja a droga mais importante de todas, muito mais do que o cilostazol em si, em termos de, tanto para poder evitar que ele tenha complicações devido à doença em outros setores, mas também para poder melhorar a distância para o paciente caminhar. Quando você usa a estatina, você melhora a distância caminhada. No nosso consenso, o target de LDL abaixo de 70, no americano para cardiológico está menor que 50. Então, a gente tem que fazer deixar o LDL bem baixinho. Eu acho que o vascular que trata da doença arterial não dá para depender só do cardiologista, porque muitas vezes ele não entende a importância de baixar ainda mais o LDL. Então, a gente tem que tomar, às vezes, as rédeas do tratamento para
é nesse sentido. O cilostazol, que é o inibidor da fosfodiesterase 3, a gente usa, ele só funciona na dose de 100 mg de 12 em 12, então 50 ele não funciona nos estudos que foram feitos, isso comprovou essa lógica, e a gente tem que dar a medicação, enquanto você está tomando, ele tem a melhora dos sintomas de distância até o dobro da distância. Se você suspende, ele volta a ter dor. Então, é uma droga que é cara e a gente começa com o uso com ela, mas ela hoje em dia está sendo cada vez menos utilizada na prática clínica. E a rivaroxabana, que na dose de 2,5 de 12 em 12, que se mostrou através de alguns estudos recentes, uma droga que tem nessa dose, que é a dose vascular, ou baby dose, mostrou um potencial de evitar complicações cardiovasculares e amputações a longo prazo. Então eu acho que é importante usar a rivaroxabana, especialmente nos pacientes que têm poder aquisitivo e podem comprar e que têm doenças em vários setores. Tá? Vou falar um pouquinho mais para frente depois. Bom, tratamento com isquemia crítica, a gente falou do claudicante, né? Como tratar o claudicante, que é basicamente o tratamento clínico. Saiu um estudo recente mostrando que pacientes claudicantes, quando você trata cirurgicamente ou endovascular, esse paciente tem mais risco de amputação. Claro, paciente com uma lesão pequena, que você tratou mais de 6 meses, não evoluiu bem, ou uma claudicação incapacitante, ou um paciente que faz muita questão de fazer atividade física, mesmo ciente dos riscos, eu acho que você deve considerar, especialmente setor ilíaco, que tem uma taxa de pervierdade maior, ou uma estenose pequena no setor femoropoplíteo, mas é bastante questionável o tratamento do paciente claudicante, mas em princípio, nessas situações, claudicação incapacitante, quando você tratou o paciente por 6 meses, ele não funcionou bem numa região onde você sabe que o risco de complicações é menor, é pequeno. Eu acho que aí faz sentido eventualmente tratar um paciente claudicante. O tratamento de isquemia crítica, então, pode ser feito através da amputação primária, é um tratamento também, quando o paciente tem uma extensão longa de ferida, gangrena, que não tem deságue na perna, impossibilidade de reabilitação, o paciente já teve 4 AVCs, não está incapacitado, aquele membro que você quer revascularizar, um membro que ele não usaria, você vai expor o paciente a um risco sem um benefício dele utilizar o membro. Então, muitas vezes, nesse caso, a amputação primária é o melhor tratamento. Medicamentos, tem alguns pacientes com lesões de alto risco também, onde a família não concorda de fazer a cirurgia ou que o risco cirúrgico é absurdamente alto e você não pode tratar. Quando você tem lesões delimitadas, eventualmente a gente amputa o dedinho ou a gente faz o tratamento de curativo regenerativo, biológico, e associado ou não à prostaglandina e compressão pneumática, até 40% disso que você vê na literatura, esse tipo de paciente específico pode cicatrizar a ferida. Então, medicamento para lesões sulcadas, alto risco cirúrgico, paciente que tem contraindicação para cirurgia de qualquer tipo de contraindicação, talvez a medicação pode ser uma opção. Agora, o tratamento padrão ouro, para quem tem isquemia crítica, ou seja, dano em repouso, lesão trófica, é a cirurgia aberta ou endovascular. E aí, a gente tem várias informações que a gente tem que ter para poder julgar se aquele paciente vai evoluir melhor para uma cirurgia aberta ou endovascular. Então, muito importante a idade, o risco, a extensão do comprometimento da ferida, se a ferida ela é muito grande, se ela é pequena, se ela expõe a área nobre, se o conduto é adequado, se tem uma única safena adequada, se há limitação do acesso, o paciente já tem uma virilha hostil, ou é muito gordinho, não tem acesso para você poder funcionar a região da virilha, por exemplo, ou secar a região da virilha, o paciente tem algum tipo de abordagem prévia. Experiência do serviço é muito importante. Tem lugar que hoje em dia só faz endo e não tem experiência mais aberta, ou vice-versa, não tem possibilidade de fazer endo, ou endo ainda é muito inicial. Considerações técnicas e anatômicas, então extensão da lesão, e hoje em dia cada vez mais a importância do próprio paciente poder opinar sobre o tratamento, né? Eu diria que nós temos hoje em dia quatro auxiliares para poder ajudar a gente a decidir entre o tratamento endovascular e aberto, que é o TASC-2, que é o antigo TASC-2, né, o consenso europeu, o GLASS de 2019 e agora o último estudo recente que saiu agora tem pouco tempo, que é o BSLI, que vai ajudar a gente a ter uma ideia maior
desse panorama de escolhendo ou aberto. Mas, eu vou dizer, apesar de tudo, mesmo que a gente pudesse combinar todos esses 4 auxiliares, eles estariam respondendo só 4 das 7 questões que a gente tem como importantes para poder tratar, ou seja, são auxiliares. Mas, no fim das contas, o tratamento ele é muito individualizado para cada paciente, porque necessita de uma avaliação de várias outras considerações, né? Então, vamos lá. TASC. Nosso TASC simples, TASC 2, divide no setor fêmuro-poplíteo, setor infrapoplíteo em A, B e C, a respeito da gravidade da lesão, né, anatômica, puramente anatômica, onde a gente considera como o TASC A o tratamento para o endovascular, o TASC D o tratamento para a cirurgia, e o B e o C, o B propenso ao tratamento endovascular, o C propenso ao tratamento cirúrgico, podendo fazer aberto ou endo esse intermediário, né? Então, é uma avaliação que avalia só a parte anatômica e não vê a parte do paciente em si, mas ajuda em algumas maneiras do ponto de vista anatômico. Já o consenso europeu, ele recentemente foi publicado e ele diz que você deve tratar o setor femoropoplíteo quando você tem menor que 25 centímetros de oclusão endovascular, mais que 25, aberto. É assim que ele divide. Mas nível de evidência baixo, né? E para o infrapoplíteo, ele diz que você deve tratar só quando ele for isquemia crítica. Então, subentende-se que o setor femoropoplíteo admite o tratamento proclaudicante, porém, para o infrapoplíteo, não. Deveria tratar só o paciente com isquemia crítica e que você pode fazer o tratamento endovascular e, se for fazer o tratamento aberto, que seja com safena magna. É isso que ele relata em relação resumidamente, né, o consenso. E o mais completo de todos talvez seja o GLASS, que foi publicado agora em 2019, uma parceria do SVS com o Consenso Europeu, onde foi feita uma classificação de tal forma que unisse a classificação anatômica com o aspecto do Wi-Fi e risco cirúrgico. A partir daí, poderia ser feita uma avaliação conjunta e decidido a conduta baseada nessas informações totais. Tem um programa do aplicativo da SVS que pode ser baixado para iOS e também para Android, que é esse que eu mostrei aqui no meio, e que você consegue fazer esse cálculo sozinho. Mas só exemplificando como seria, então, por exemplo, nesse caso, a gente tem uma oclusão da femoral superficial na origem, um reenchimento um pouquinho acima do nível do joelho, e abaixo tem uma artéria de perna, uma fibular que escoa até o pé. Tá? Então, esse é o panorama arteriográfico. E a lesão é essa, uma lesão de calcanhar com imprimida discreta de borda, com um índice tornozelo-braço bem baixinho, né? E supondo aqui uma tensão parcial de oxigênio de 10, tá? Então, ou seja, bem baixa. Se a gente for colocar aqui no Wi-Fi, você classificaria como 2 o wound, como 3 a isquemia e como 1 a infecção. Tá? Então, 2, 3, 1. Agora, do ponto de vista anatômico, a gente consideraria grau 4, setor femoropoplíteo, porque é uma lesão longa, acima de 20 centímetros, e 0, porque não tem lesão, tem uma artéria única que chega até o pé. Então, a gente consideraria 0 o setor infrapoplíteo. Quando a gente coloca o estágio 4 com grau 3, que é o que seria nesse caso, ele aponta o tratamento aberto como primeira opção. Né? Então, você coloca nessa tabelinha, você vê que essa tabelinha tem o verdinho onde seria o aberto, o amarelinho endovascular, e tem, mesmo assim tem uma área que não tem definição entre aberto e endo, que é essa área cinza. Já a área vermelha é a área que não necessita de revascularização. Então, ele dá para você duas coisas, o que você deve fazer e o risco de amputação, né? Se é pequeno, médio ou baixo. Esse é baixo, médio ou alto risco. Essa é a tabelinha do GLASS. E falando por último agora, então, do estudo que foi recentemente publicado, BSLI, é um estudo bastante interessante, foi bastante comentado recentemente. Esse estudo ele envolveu vai dar quase 1.800 alguma coisa pacientes, onde ele colocou em 2 grupos.
dois grupos. Ele dividiu os pacientes todos com isquemia crítica inguinal. Todos com isquemia crítica inguinal. Se tem substituto, ou seja, safena maior que 3 milímetros e bom risco, ele colocava no 1. Se tinha bom risco e safena ruim, colocava no grupo 2. E aí, depois que ele dividia em dois grupos, ele randomizava para aberto ou endo. Então, o médico que fazia endo, o médico que fazia aberto, analisava e falava, dá para fazer endo ou dá para fazer aberto. Então, vamos randomizar. Foi assim que ele fez. Havia concordância entre os dois cirurgiões. E o interessante foi que ele definiu que o objetivo primário seria meio, que é você junta os eventos cardiovasculares, eventos locais, ou seja, reintervenções maiores, tipo a nova angioplastia, novo enxerto, a amputação maior e mortalidade. Então esses foram um conjunto de endpoints. E mostrou que em 2,7 anos, que foi a média final para análise, ele conseguiu um resultado muito melhor para a cirurgia do que para a endovascular quando havia safena boa, certo? Se a gente destrinchar esse resultado, a gente vai ver que grande parte desse resultado foi porque havia menos reintervenção no aberto em relação ao endovascular. A gente sabe que o endovascular você tem que fazer mais procedimentos para que você consiga manter a mesma perviedade. Mas o que chama atenção é que, apesar de pequeno, quando a gente olha a taxa de amputação, havia menos amputação no grupo endovascular, no grupo aberto, do que no grupo endovascular, de 12,2 para 15,5. É pouco, mas mostrou uma evidência que não havia sido mostrada no BASIL, por exemplo, ou em nenhum outro estudo prévio, que com essa robustez de dados, né, com esse número de pacientes, de que realmente o aberto, quando você faz com uma veia adequada, em 2,7 anos, ele tem um resultado de taxa de amputação um pouco menor, se você tiver uma baixa mortalidade, vou mostrar a seguir. Então, por que eu digo baixa mortalidade? Porque esse estudo mostrou uma taxa de amputação, uma taxa de mortalidade em 30 dias de 1,7% em 30 dias, que é muito baixo. Eu acho que nenhum estudo nosso aqui no Brasil a gente conseguiu uma taxa de mortalidade de 1,7%. Tem alguns estudos nossos, por exemplo, que chegou, claro, pacientes muito selecionados, ruins, infrapoplíteo, grave, só lesão trófica, sem paciente claudicante, chegou a 9% até. Tem alguns estudos de outros serviços que, com um número semelhante, mas uma taxa de pelo menos 5% a gente vê, 5 a 9%, né, de mortalidade no aberto para paciente grave aqui no Brasil. E ele mostrou uma taxa de mortalidade igual nos dois grupos, e só salientando essa taxa baixa no aberto, né, a cirurgia aberta. Quando analisa o paciente que não tem veia, aí o resultado é igual. Então não tem diferença se você fizer aberto ou endovascular, você vai ter um desfecho igual. Tá? A única coisa que mostrou é que mais reintervenções, mas a amputação é igual. Então essa é a mensagem. Tá? Bom, falei de como indicar, como você faz endo, como faz aberto, né? Mas e o que a gente pode fazer do ponto de vista de tratamento? Então, o que a gente pode fazer em relação à cirurgia aberta é a trombectomia, a endarterectomia, a profundoplastia, as próteses, as pontes com próteses, pontes com veias e os procedimentos híbridos, né? A gente tem como a trombectomia quando você tira o trombo que formado ali, geralmente são procedimentos adjuvantes à ponte, né? A gente retira o trombo naquele local. Pode ser feito com o próprio catéter, um anel de Folmer, ou uma embolectomia a Fogarty. Procedimentos auxiliares, né? Já a endarterectomia é quando você faz a retirada da placa, junto com, podendo ter trombo ou não, semi-aberta e por eversão, através dos anéis ou com o próprio um Kelly ou um próprio descolador de dura mater que a gente pode utilizar. Pontes pode ser feita in situ, ex vivo, outras vias autógenas, prótese de PTFE e DACO. Então a gente sabe que essas pontes a gente tem que fazer da artéria doadora mais adequada, né, para a artéria receptora, ou seja, menos acometida do ponto de vista de cálcio, tem que ter pelo menos 2 a 3 milímetros, de tal forma que você consiga dar um fluxo pulsátil no pé quando há uma lesão trófica, né? Esse é o ponto.
Não há diferença entre a femoral comum e a femoral profunda, nem a femoral superficial, isso pelo Rutherford. Alguns médicos que evitam você puxar o enxerto da femoral superficial pelo risco de você evoluir para uma doença evoluir na femoral superficial, mas isso não tem dados para poder comprovar, então é uma conduta que a gente não mantém. A gente usa a área menor enxerto possível para que você consiga ir com o melhor conduto para que você tenha o melhor resultado, mesmo que você tenha que puxar da femoral superficial. É controverso da femoral superficial, mas não é da femoral profunda e da femoral, você puxar da femoral profunda, e mostrando com trabalhos brasileiros e até no livro do Rutherford que o resultado seria igual. A poplite isolada, ou seja, você jogar o enxerto na poplítea, quando você não tem um deságua, uma oclusão da poplítea, você pode realizar em casos especialmente por isquemia crítica por dor em repouso. Quando não tem opção para isquemia crítica com lesão trófica pode ser utilizado, mas idealmente seria para dor em repouso. Quando você tem uma poplite de tamanho adequada, se você possa jogar esse enxerto ali, e que você tenha uma boa colateralização até o pé, através das surais ou das geniculares. Tá? Isso é o que está no Brito como referência. Em termos de... o ideal seria sempre utilizar a veia como primeira opção, especialmente para pontes abaixo do joelho, mas também para pontes acima do joelho. Alguns médicos advogam a utilizar a prótese primeiro, para depois utilizar a veia. Isso não é consenso. O consenso, na verdade, a recomendação do Rutherford é de se utilizar a veia como primeira opção, mas, como está no Brito, eu vou mencionar aqui, dizendo que você, fazendo o enxerto acima do joelho, com prótese, teria maior vantagem por ser de melhor qualidade constante, reduz o tempo operatório, fácil de obstrução caso tenha problemas e menor complicações incisionais. E desvantagem porque seria uma pervierdade reduzida, risco de infecção e um custo maior. Então, assim, o conselho seria fazer só a prótese quando não há conduto adequado, acima do joelho diretamente na artéria e abaixo do joelho com um anel venoso para poder melhorar a pervierdade. Então essa é o que se tem como melhor opção, tá? Esse que é o anel venoso que a gente faz de Miller e o de Taylor para poder ajudar a melhorar a pervierdade quando se faz o enxerto abaixo do joelho, tanto na poplítea quanto nas artérias de perna, com o uso de próteses. Próteses com veias, então a gente tem como na literatura in situ, quando você mantém a veia na mesma posição onde você vai fazer o enxerto, o ex vivo devalvulado e o ex vivo invertido. Quando você tira a veia, inverte, ou tira a veia, anastomosa e devalvula, né? Faz a devalvulação. Na literatura não há diferença em relação aos três, existem poucos estudos comparativos que não tem poder de análise, porque é um número pequeno de pacientes que foram estudados. O que tem de consenso é que o resultado é semelhante. O que a gente deve fazer é utilizar preferencialmente devalvulada ou in situ quando você tem desproporção demais da veia proximal e distal, para que você consiga fazer a anastomose de maneira mais proporcional. Mas não há uma recomendação baseada em literatura de que um in situ é melhor que devalvulado e que é melhor que invertido. Para poder fazer a devalvulação, a gente utiliza os valvulótomos, né, tem histopalado, tem de Lemaitre, quando a veia é pequena a gente usa sempre o de Mills, e veias varicosas, em princípio, safenas varicosas não tem pior resultado do que veias normais, desde que se faça a correção com o uso de a correção das áreas dilatadas com suturas contínuas com prolene para diminuir aquela área de dilatação. Tá? Então aqui só mostrando como seria então o inserto in situ. Você mantém a veia com endotélio vivo, isso vale para todos os enxertos com veias autólogas. Mantém a adaptação do calibre, afunilamento com o conduto, pode ser utilizado até 2,5.
gente considera que uma veia adequada acima de 3, mas para anastomose distal até 2,5, né? A veia pode ser utilizada em toda extensão e é desnecessário o preparo de bancada. O problema é que você tem que, depois que faz o enxerto, tentar localizar as áreas onde tem as tributárias para poder fazer a ligadura das tributárias ao final, que dá um pouquinho de trabalho e demora um pouco mais, né? Então, os pontos com veia invertida e devalvulada, como eu disse, tem o mesmo resultado em relação ao resultado. Quem advoga a devalvular em todos os casos, a explicação é de que quando você devalvula, você melhoraria a fase teria capacitância dessa veia, então você manteria um fluxo mais contínuo. Quando você devalvula, você vê que ele mantém um fluxo contínuo na pontinha do enxerto. Já invertido não, como tem uma válvula logo próximo, você acabaria reduzindo a complacência dessa veia. Essa é a explicação de usar o devalvulado na maioria das vezes. E quem faz invertido advoga que isso facilita a cirurgia, porque fica uma cirurgia mais rápida, sem ter que fazer a devalvulação, e principalmente porque não é inócuo a devalvulação de riscos, né? Você pode lesar as válvulas, a própria veia. Isso é a vantagem de um eventual fluxo mais adequado e mais fisiológico, se não compensaria pelo problema de você eventualmente lesar a válvula endotélio com o problema da devalvulação. Já então as outras alternativas, a gente tem então as safenas, geralmente a gente escolhe safena ipsilateral, aí o segundo passo pode ser a safena contralateral ou a veia de braço. Tem serviços que advogam veia safena contralateral, tem serviços que advogam depois você ir para a veia do braço como segunda opção. Quem advoga você fazer safena contralateral é baseado em alguns estudos que somente em torno de 20 a 25% você teria que usar a safena para o outro membro. Então você só pode utilizar, e mesmo assim você só poderia utilizar quando o membro não tem isquemia crítica. Então um membro que tem um índice tornozelo-braço acima de 0,5, você poderia tirar a safena do outro lado. Isso, a maior parte dos estudos americanos fazem isso. Ou ir para o braço. Isso é controverso. A segunda opção seria ir para pegar a veia do braço. Por quê? Porque as veias dos membros superiores, apesar de ter uma boa perviedade, tem maior risco de dilatação, tem menor perviedade do que uma safena contralateral. Então você compensa, não é tão adequado e tem toda a comorbidade. Você tem que entrar em 2 equipes, você tem que tirar toda essa veia do braço. Tem mais comorbidade, fica mais hematoma, tem mais riscos, então não há consenso da segunda opção, se seria a safena contralateral ou o braço. Outros substitutos tem a safena externa, que ela é pequena, geralmente a gente utiliza quando vai fazer, por exemplo, aneurisma de Popliteal, que é bem na linha articular, que facilita a retirada. Veia femoral superficial e profunda e veia femoral endarterectomizada, que geralmente a gente faz para lesões curtas, né? A femoral endarterectomizada e a femoral superficial, pela alta morbidade que tem a retirada dela, a gente só faz em casos específicos, principalmente NAIs, né, quando você tem uma infecção de prótese abdominal, você tem que retirar a safena e juntar e fazer uma anel aorta. Fora isso, o risco é muito alto de você ter complicações. Bom, falei do aberto de maneira mais simplificada. Agora, pensando do ponto de vista endovascular, a gente sabe que, apesar do aberto ser maravilhoso na cirurgia em si, né, a endovascular tomou conta das vascularizações, especialmente após 2002 nos Estados Unidos, 2008 no Brasil. A gente sabe que o tratamento endovascular é maior que o tratamento aberto em termos de número de procedimentos. E isso aconteceu por causa da melhora, né, da expertise dos materiais, dos cirurgiões em relação aos tratamentos. Então, os passos do tratamento endovascular, a gente considera como primeiro o acesso, muito importante, né? Anticoagulação, a recanalização, depois a angioplastia e o uso de materiais para que a gente mantenha a artéria aberta, então como stents, aterótomos, balões farmacológicos. Os acessos a gente faz femoral, especialmente femoral comum, contralateral ou ipsilateral, e os acessos retrógrados auxiliares, né? Como de perna, poplite, acima, abaixo do joelho.
como é que a gente faz geralmente? A gente olha a lesão, né? A gente recanaliza a intraluminal, na falha subintimal, quando não tem mecanismo de reentrada, a gente faz pelo acesso retrógrado. Basicamente isso, a gente tenta entrar dentro da lesão de maneira intraluminal, subintimal e depois retrogradamente. E na hora de escolher a recanalização, a gente olha o tipo de lesão, onde oclui, aonde reenche, se tem colaterais, e pensa assim, qual método eu vou utilizar? Vou usar perfuração, sliding, drilling, que é o rosqueamento, dissecção, e aí você olha o seu arsenal e escolhe o fio adequado. Então, por exemplo, uma lesão curta, com mole, com áreas de pequenos canais para poder recanalizar, a gente utiliza a técnica de sliding. Então, nesse caso, por exemplo, você consegue ver aqui na tibial anterior um pequeno caminhozinho de recanalização. O ideal é utilizar um fio guia com a pontinha hidrofílica que você consiga, semicurva, que você consiga caminhar por dentro da lesão e recanalizar de maneira completa. Então, a gente usa geralmente terum, a gente usa o Comad, tem vários no mercado, né, para isso. O drilling é quando você tem lesões longas, um pouco mais longas, que você não conseguiu recanalizar pelo drilling e você precisa de uma carga de ponta maior. Então a gente faz uma dobrinha na pontinha do guia e você usa esse peso dele para poder girar ele e recanalizar intraluminal. Então aqui está mostrando um guia dobradinho na ponta, onde a gente usa o rotor e faz ele girar, recanalizando como se fosse mesmo uma broca que acaba abrindo o caminho nessa área. Geralmente a gente usa para artérias mais retilíneas, onde você tem menor risco de perfuração. A perfuração, esse método, é quando você tem, mesmo com o drilling, você não consegue furar. Quando você tem, por exemplo, uma capinha antes da oclusão, geralmente, às vezes naquela parte proximal fica uma capinha muito dura, fibrótica, e você precisa romper aquela área. Então a gente usa esse método, que é a perfuração, você fura mesmo com a agulhinha no local, com o guia, e aí você utiliza guias que são mais finos na ponta do que no trajeto e com alta carga de ponta, então 30 geralmente, como esse exemplo aqui do Astato. A secção, que é a maneira subintimal, a gente utiliza fios guias hidrofílicos. Quando não conseguiu ir pela via subintimal, a gente utiliza um corpo que dê sustentação e um guia que não dobra muito, que não estraga a pontinha. Então a gente vem com ele dobradinho, vem para a via subintimal e entra depois na via intraluminal. Tomando muito cuidado para que na hora da reentrada você não oclua os ramos colaterais e você consiga entrar de maneira mais proximal possível. Não conseguindo, aí você tem que fazer a via retrógrada. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre cada setor. O setor femoropoplíteo é um setor muito frequente para tratamento, né? São lesões mais calcificadas, o infrapoplíteo tem mais trombo, o femoropoplíteo são artérias mais grossas, que têm mais efeitos de movimento, o infrapoplíteo tem mais calcificação e mais problema relacionado a deságue. Então aqui mostrando a artéria femoral superficial, poplítea, especialmente P1, P2 e P3, que é a área de mais dobra, né, na poplítea, e as áreas de contração, que especialmente no Hunter, como a gente pode ver aqui na figura do meio, onde há uma compressão e onde tem mais lesões na artéria femoral superficial. Basicamente, o que tem hoje na literatura de maneira bem resumida é o uso do balão convencional parafemoral. A gente prepara o vaso de maneira adequada, ou seja, a gente insufla um balão longo o suficiente para poder pegar toda aquela área de estenose ou de oclusão, aumenta a pressão bem devagar, até chegar na pressão o suficiente para desfazer todas as cinturas, mantém o balão aberto, vai pelo menos 3 minutos, eu deixo bem mais, mas em princípio 3 minutos, depois disso insufla com bastante calma, e o que se tem hoje na literatura mais recente é o uso do balão farmacológico como primeira opção, para casos onde não há muita calcificação. A gente tem vários no mercado brasileiro, a maior parte deles agora com paclitaxel, está tendo alguns estudos com sirolimus, mostrando bons resultados. E quando você tem dissecção limitante do fluxo, recoil maior que 30%, ou o que a gente chama de dissecções
mais graves, em dissecções complexas, quando você tem, por exemplo, contraste fora do vaso, dissecção maior que 3 centímetros, quando você tem dissecções helicoidais, mesmo que não tenha limitação do fluxo, a gente também utiliza stents para o setor fêmuro-poplíteo. Cada vez mais a gente utiliza stents, spotting stents, ou seja, só coloca onde ficou ruim, a gente usa cada vez menos metal, né? O balão expansível, os stents balões expansivos a gente utiliza quando é lesões de origem, geralmente, da femoral superficial, e a maior parte dos pacientes a gente usa autoexpansíveis. Comuns, né, que são esses que a gente utiliza usualmente de nitinol, que tem uma comunicação entre os anéis de maneira helicoidal, ou stents miméticos, que são tipo supera, que são malhas fechadas, que pode ser utilizada para a área mais calcificada, especialmente para P3, que são áreas de dobra importantes, né? Os stents farmacológicos também podem ser utilizados, são stents que têm uma taxa de perviedade maior do que os stents convencionais. Geralmente a gente utiliza para quando tem área mais calcificada de secção e você usou o balão farmacológico ou balão convencional e ele não foi capaz de preparar adequadamente, houve um recall importante, você precisa de metal para poder manter aberta aquela artéria. Aterótomos no setor fêmuro-poplíteo é bastante questionável, não tem nada na literatura que faça com que a gente necessite indicação como primeira opção, não há. O que sugere-se que provavelmente os aterótomos direcionais, né, você teria um bom resultado, especialmente para a origem da femoral superficial, rotacionais e direcionais também para áreas calcificadas de Hunter e rotacionais ou direcionais também para P3, P2 e P3. Então, áreas que você não quer colocar stent, né? Então, origem de femoral superficial, Hunter, quando é muito calcificado, você sabe que o resultado é ruim, né, se você não abrir, e P3 e P2. Outra coisa também, outra situação que o tratamento com aterótomo é bem-vindo, seria para estenoses intra-stent, onde você tem estenose intra-stent Tosaka 2 ou 3, quando tem uma estenose longa, que é o Tosaka 2, ou quando tem oclusão do stent, que é o Tosaka 3, aí o ideal seria você utilizar o balão farmacológico junto com o aterótomo, né, como uma opção para esse tipo de estenose mais grave intra-stent, tá? Resumindo, eu não vou falar sobre esse algoritmo, mas via de regra, quando você tem uma estenose, você balona e fica bom, você deve usar balão farmacológico. Quando não fica bom, você pode usar um stent convencional ou um balão farmacológico para poder manter aberto. Agora, se estiver muito calcificado, o que acontece bastante em algumas áreas da Europa, na Alemanha, por exemplo, eles têm muitos pacientes com calcificação, não é muito a realidade no Brasil, se recomenda utilizar a aterectomia ou o stent revestido para esses casos, tá? Ou o stent mimético. Então, no Brasil, a grande maioria das vezes a gente vai ver uma artéria não tão calcificada e aí, após o balonamento convencional, a gente tem que usar o balão farmacológico como primeira opção. Infrapoplíteo. Bom, infrapoplíteo, primeira coisa é o acesso. Dificilmente você vai fazer um acesso contralateral, o ideal é fazer um acesso ipsilateral, por dois motivos. Primeiro, porque você perde vetor de força e você acaba tendo mais dificuldade para recanalizar uma artéria infrapoplítea quando você está com acesso contralateral. Segundo, que dificilmente, mesmo com balão, você chega na artéria distal ou artéria do pé. Então é mais complicado recanalizar por via contralateral. Os acessos, frequentemente, vai em torno de 10%, 4 a 10% das vezes vai precisar de um acesso retrógrado. Então é bom ter o material na mesa para utilizar, para poder fazer esse acesso retrógrado. Isso tem uma boa taxa de resultado, com menor risco de baixo risco de complicações. É muito importante quem faz infrapoplíteo complexo ter esse arsenal e saber como utilizar e como fazer a punção retrógrada, eu acho fundamental. E a estratégia que eu faço, mas eu acho que o que está mais na literatura recente primeiro, definir qual artéria vai tratar. Você deve definir pela artéria que tem uma oclusão mais curta, tecnicamente mais factível para recanalizar e que tenha bom deságue. Tá? Esse é o principal.
Quando é uma artéria fibular, desde que ela tenha uma boa comunicação entre a perfurante anterior e a comunicante posterior. Segundo, quando duas artérias têm o mesmo perfil, trata aquela que vai para o angiosoma. E terceiro, sempre que possível, abra mais de uma artéria de perna, especialmente quando você tem feridas extensas. Tá? Isso por quê? Porque tem um estudo que foi mostrado no ensaio clínico randomizado, mostrando que quando você abre mais de uma artéria de perna, você tem uma melhor taxa de cicatrização da ferida. Não mostrou uma taxa de superioridade para salvamento de membro, quase mostrou, mas não mostrou. O que mostrou foi que você gasta mais tempo, usa mais contraste, cicatriza mais rápido a ferida. Agora, o angiosoma é extremamente controverso, né? Tem estudos que falam a favor, até hoje estudos que falam contra. O que se tem de recomendação é, pela consenso europeu, de você tratar a área de irrigação direta quando ela é factível, que é o segundo ponto que eu destaquei. Quando você olha primeiro na melhor artéria e trata sempre a melhor artéria, tecnicamente, e você associa o tratamento do angiosoma, se for factível tecnicamente, mas nunca priorizar só essa artéria do angiosoma, tá? Porque você acaba não tratando a artéria mais importante. E mesmo com essa recomendação, então, de você tratar a área de irrigação direta, quando factível, o nível de evidência é baixo, porque realmente tem poucos estudos com qualidade para poder justificar essa conduta. Estou aqui mostrando, por exemplo, uma lesão trófica no hálux, onde você poderia imaginar que a tibial anterior seria a melhor artéria, mas olha, a tibial anterior nem entrada tem. E a área de reenchimento é lá embaixo no pé. Então, para que eu vou... E uma fibular curta, né, um tronco fibular com uma oclusão curtinha, onde você tem uma perfurante anterior que reenche, olha, praticamente do mesmo calibre da dorsal do pé, que reenche lá embaixo. Então, ela é uma artéria de fluxo direto, apesar de não ser do angiosoma original, né? Então, você abrindo essa artéria fibular, você tem um resultado excelente, mesmo não tendo que abrir a tibial anterior. É só uma demonstração do racional da escolha da artéria que você vai tratar do ponto de vista endovascular. Alguns detalhes técnicos, então, para a artéria de perna, se você acha que é 2,5 o diâmetro da artéria, geralmente ele é 3. Se você acha que é 2, geralmente ele é 2,5. Então, foi provado que a gente subestima as lesões. Então, o ideal seria você usar um balão um pouquinho maior, insuflar só até desfazer todas as cinturas e manter um tempo grande de balonamento. Ainda mais importante do que o setor fêmuro-poplíteo, o balonamento com cuidado, com tempo adequado de insuflação e desinsuflação, e ainda mais importante no setor infrapoplíteo. O balonamento a gente faz por funil, ou seja, a gente balona com pressão um balão menor embaixo, maior em cima, ou mesmo tamanho, só que com a pressão menor embaixo e com a pressão maior em cima para poder fazer um tipo de funil, ou seja, a artéria ficar um pouco maior em cima e um pouco mais fininha embaixo. E especial atenção para a origem das artérias. A gente sabe que quando você tem uma oclusão da artéria de perna, na origem a taxa de oclusão é maior, de restenose é maior, então muita atenção no tratamento proximal. Bom, tratou, ficou de secção, está limitando o fluxo, coloque stent. E o stent que você deve utilizar é o stent eluído em droga, então o sirolimus, o da cardiologia, tá? Tem alguns estudos que mostraram uma taxa de permeabilidade melhor do stent com sirolimus, da família Limus, né? Quando a estenose é menor que 3 centímetros, então a gente utiliza em caso de resgate, e aí utiliza o stent nessas situações. Pós-procedimento, a gente tem que manter AS e clopidogrel ou AS de clopidina, 2 antiagregantes plaquetários, na literatura por pelo menos um mês, mas a gente mantém geralmente por 3 meses no setor fêmuro-poplíteo, por 6 meses no setor infrapoplíteo, mas não há consenso do tempo, tá? Não há consenso do tempo. Isso é de cada serviço. Tem um estudo que foi publicado, chama Clear, que mostrou resultados assim, totalmente diferentes no mundo em relação ao que se faz. Por quê? Porque não há nenhum consenso, nenhum trabalho que se analisou de maneira adequada o que deve ser feito após a angioplastia. Porque a gente sabe que o setor fêmuro-poplíteo que tem menos trombo, você mantém um tempo menor, e o setor infrapoplíteo sugere-se que você deve manter um tempo maior de
dupla antiagregação. Mas na literatura está pelo menos um mês, eu vou mostrar a seguir. E a rivaroxabana mostrou um NNT, ou seja, uma taxa, número de pacientes para tratar de 39, num estudo que teve 70% de pacientes claudicantes, onde ele analisou o uso da rivaroxabana versus o AS para pacientes pós-procedimento, tanto aberto quanto endovascular. Ele mostrou que o resultado foi melhor, especialmente no risco de eventos isquêmicos do membro para esses pacientes. Eu diria que ainda mais importante para os pacientes infrapoplíteos, ainda mais importante para doentes com lesões tróficas e ainda mais importante para pacientes com doenças em vários setores. Eu acho que o uso da rivaroxabana, 2,5 de 12 em 12, é muito importante para esses pacientes com uma taxa de redução provavelmente maior e com uma NNT bem menor. Então, eu acho que vale a pena a gente considerar o uso da rivaroxabana. Isso ainda não está nos consensos todos como regra, mas especialmente nesses pacientes com isquemia crítica. O que tem hoje então nos consensos é que você deve usar um antiagregante para doença arterial periférica que você não faz intervenção, 2 antiagregantes por pelo menos um mês após a intervenção, um antiagregante plaquetário após enxerto, 2 para prótese abaixo do joelho e a varfarina após enxerto de veia autóloga ou enxerto em risco quando você tem um paciente com baixo risco de sangramento. É isso que a gente tem hoje em dia nos consensos atualmente publicados. Quando amputar o dedo, a gente recomenda, por exemplo, amputar o dedo quando tem infecção grave antes da revascularização ou durante. Mas se você puder esperar um pouquinho, o ideal é que, porque a gente sabe que depois que a angioplasta, demora 2 a 3 semanas para o pico de oxigenação da área, pele e lesão, chegar no nível adequado. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente amputa o dedo, depois necrosa a bordinha. Amputa o dedo e necrosa a bordinha. Então, esse é o motivo. Então, por isso que é importante você, se possível, aguardar um pouco mais para poder revascularizar. Bom, acompanhamento, você deve reintervir em todas as lesões que ocluiu o enxerto ou incluiu a artéria ou a angioplastia, que a ferida está aberta ou que a ferida está aumentando. Quando a ferida já cicatrizou, por exemplo, você não deve reintervir para o setor infrapoplíteo, e para o setor femoropoplíteo é controverso. Se você deve reintervir, que é no que a gente fala de clinical driven ou angiographic driven, ou seja, se ocluiu ou está estenosada o setor femoropoplíteo pós-angioplastia, mas o paciente já fechou a ferida, não está claudicando, você deve reintervir. O que se tem de avaliação é que você deve reintervir se tiver stent, com certeza, porque a taxa de complicações é maior. Agora, sem stents não há consenso se você deve reintervir ou não. Tá? Então, provavelmente não. Você deve reintervir só quando você tem sintomas nesses casos. Tá? Vou fazer no clinical driven. É isso aí, pessoal. Dei uma passada rápida, não tão rápida, mas de maneira completa na doença arterial periférica. Espero que ajude vocês. A gente faz um resumo depois. Um grande abraço a todos e até mais.